Então vamos lá, ó. Requisitos essenciais da letra de câmbio e da nota promissória. Vamos trabalhar isso daí. Requisitos essenciais da nossa letra de câmbio e nota promissória. Vamos acompanhar aqui, gente, ó. Vai ser bem rapidinho, né? Veja, o que nós estamos usando, vou só explicar uma questão rapidinha com vocês aqui, ó. Até então, eu venho trabalhando com vocês, como dito, de forma mais prática e não venho, né, fazendo leitura da LUG, que é a nossa Lei Uniforme de Genebra, lei essa que vai tratar, né, aqui, ó, peguei qualquer uma aqui, abriu esse site, beleza, essa aqui tá ótimo, que é o decreto 57663 de 66, tá? A gente não vem trabalhando com ela, mas de forma, todo o que nós trabalhamos até então foi, claro, pautado nessa legislação. Por que nós não ficamos lendo a LUG? Porque esse decreto 57663 de 66, o que ele faz, na verdade, é publicar a legislação que foi traduzida por Portugal. Ou seja, ao invés de pegar o texto lá que foi feito em inglês, em francês, e traduzir para o nosso português aqui do Brasil, foi utilizado o português de Portugal, ou seja, eles pegaram que é a tradução de Portugal e única e exclusivamente fizeram um decreto. Olha, perceba que o decreto fala que tem um anexo, né? E o decreto é só para dizer que é incorporado, né, que tem os países que adotaram a convenção da lei uniforme, né? O decreto é só para dizer que foi incorporado à lei uniforme de Genebra, que é o anexo 1, tá? E aí o português aqui é de Portugal. Por exemplo, ó, artigo 1º. A letra contém, não é letra, para nós aqui utilizamos a palavra letra de câmbio, né? Mas para Portugal é só letra, tá? Então o português é de Portugal. O Brasil não fez como fez com a lei de cheque. Com a lei do cheque, que também tem uma lei uniforme de Genebra, só que o que eles fizeram? Eles pegaram a lei uniforme e criaram uma lei nossa própria, claro, porque aí tem o lobby da Febraban, e aí a pressão da Febraban. Fizeram a lei, ó. Perceba que é a lei 7.357 de 85. Aí esses problemas de tradução de português, por exemplo, não acontecem na lei do cheque, tá? Então veja, aqui tá bonitinho. A lei uniforme de Genebra, nós não utilizamos ela, tá aqui. O que aplica é isso. A legislação tá vigente, né? O decreto, ele só coloca um anexo 1 com a lei uniforme de Genebra, tradução de Portugal. Tá aqui. Só que nós não ficamos fazendo essa leitura justamente porque nós já pegamos tudo aquilo que já foi solidificado, que está aí já resolvido pela nossa doutrina, pela jurisprudência, que já está sólido, né? E fizemos essa, e aplicamos o nosso dia a dia. Mas, feito essa questão relativa à nossa lei uniforme de Genebra, feito esse parêntese aí, cumpre agora que nós verifiquemos os requisitos essenciais para a letra de câmbio, tá? Em nota promissória. Lembro que é uma única lei. Os requisitos para a letra de câmbio estão no artigo 1º e da nota promissória, lá no artigo 75. É importante depois realizar essa leitura? Sim. Né? Faça uma leitura da nossa legislação. Mas tem aqui, ó, nota promissória e letra de câmbio. Essas situações que eu vou trazer agora, esses requisitos essenciais, requisitos esses que se mostram importantes, como eu disse, em face da possibilidade, talvez, de se alegar, né, em eventual embargos, que faltou um requisito essencial, isso vai aplicar em todos e quaisquer títulos, veja. Quando você pega uma letra da nossa legislação da lei do cheque, por exemplo, lei 7.357, nós nos deparamos também por requisitos essenciais. E a ausência de um requisito pode causar a nulidade daquele título, pode ser alegado em sede de embargos, né? E isso vai ser normal em todas as quaisquer legislações.
Peguemos aqui a legislação que trata sobre duplicata. Mesma situação. Vamos lá. 5.744. Veja. Tem também os requisitos. Veja, requisitos que devem ser cumpridos. Tá? Isso vai em todas e quaisquer legislações. Tá? Quando nós falamos em títulos de créditos típicos, é aquele que tem legislação própria. Vamos sempre lembrar disso. Né? Lei de duplicatas, lei do cheque, lei uniforme de Genebra, que foi inserida pelo decreto 57663, né, de 66. Então, esses requisitos se fazem importantes. Tá? Por que nós vamos rever essas questões que já são próprias nossas? Só para a gente reforçar isso daqui, olha. Veja, requisitos essenciais. Vamos lá, artigo 1º. O que uma letra de câmbio deve ter? A palavra letra igual está lá na Lei Uniforme de Genebra? Não, letra de câmbio. Mas tem que ter identificação do título, tá? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, e está aí no seu material, depois você vai fazer visualizar isso com mais calma. Olha um exemplo clássico aqui de uma letra de câmbio. Ó, nós temos aqui, né? Veja, tem a palavra letra de câmbio nela? Tem aí, ó. Tá aí, ó. Tá aqui, né, na verdade, ó. Tá aqui, letra de câmbio. E aí ela terá todos os requisitos. Será trazido nela os requisitos aqui. Lembro sempre, mais uma vez, eu quero reforçar isso sempre com vocês. Veja, o seguinte, ó. Nós estamos trabalhando aqui sim, com esses requisitos no formato de papel, formato cartolar, mas vamos sempre lembrar que evoluiu, né? O que nós estamos falando aqui também aplica-se de forma inegável, aos títulos eletrônicos, claro. Né? E por que nós estamos? Letra de câmbio, esse título é arcaico, ninguém usa isso, mas não concordo com você também. Mas aqui nós conseguimos verificar todas as possibilidades. Bom, lá, ó, aqui tem aceite. Todos e quaisquer títulos têm aceite? Não. Na nota promissória não tem aceite. Nota promissória tem o local do emitente, é isso? Então por que a gente estuda a letra de câmbio? Porque ela é mais completa. E aí serve para todos os outros títulos. É só por isso, é porque é didático. É só por isso. Mas ela é mais utilizada? Não. Né? Esses dias para trás, eu estava passeando pelo Instagram, e aí falando até aqui agora, eu vi uma postagem de um professor de Direito Empresarial, professor Franco, que ele estava falando lá, né? Qual que é a semelhança de cheque e Orkut? Vocês sabem, me ajudei, gente, rapidinho. Fazendo um parêntese completamente diferente aqui, tá, gente? Só porque eu preciso falar Cheque disso. Orkut? É, Talvez não se usa mais hoje, né? que você sabe que existiu, né? Se algum dia alguém usou, existiu, mas não tá usando mais, né? Acabou, né? Hoje, letra de câmbio, raramente, né? Se vê, É, quase não se vê. né? É claro que hoje nós temos outros títulos, outras situações, né? Nós temos, por exemplo, a cédula de crédito bancário. Terminou lá o trabalho do advogado? Não, só mudou, né? Agora você tem contrato de cartão de crédito, os pagamentos não são mais como cheque. Agora você discute outras questões, né? Que não mais aquelas cartulares, efetivamente. Né? Por isso que eu reforço. É meio enfadonho ficar falando de requisito essencial, mas se faz necessário ainda trabalhar com isso. Então, nós temos a palavra letra de câmbio inserida. Se for cheque, vai ter o que ter? Cheque. Se for duplicata, vai ter o quê? Duplicata. E assim vai. Cédula de crédito bancário tem que identificar o título, tá? Olha o que fala também. O mandato puro e simples. É mandato mesmo? Não, né? Aqui é português de Portugal. É mandato. É de mandar, não é? Não é Aí mandato. é eleição, né, de um cargo eletivo, Ou ou procuração, né? recrutamento amplo. Ou procuração, mas não é mandato. É mandado. É de mandar. É ordem, não é?
Nós tivemos a oportunidade de trabalhar esse mês todo, ó, a letra de câmbio, as pessoas todas, nós temos aqui o sacador, não é isso? A pessoa que assinou no título. Nós temos aqui o sacado, na letra de câmbio, né? E temos, claro, o favorecido, o tomador. Favorecido, tomador. Então, veja, o sacado vai recepcionar ou não uma ordem do sacador. É uma ordem, né? Então não é mandato, é mandado. Ele manda, ele dá uma ordem. O sacado recebe ou não. Aí é uma faculdade, né, de receber ou não. Então, esses são os requisitos. Ó. Vou passar para o texto aqui que nós vamos falando. Requisito primeiro, tem que ter ali letra de câmbio. Nota promissória tem que ter o que como requisito? Nota promissória, a partir lá do artigo 75, né? Eu explico aqui para vocês, ó, que foi traduzido lá, em vez de traduzir do inglês e do francês, pegaram aí o texto de Portugal. Depois vamos fazer o seguinte. Segundo requisito, ó, para a letra de câmbio, mandato, tá errado, não é mandato, é mandado. É uma ordem de pagar, pura e simples. Tá? Agora vamos pegar o que importa, né, dessa questão da ordem. O que eu estou querendo dizer é que uma letra de câmbio não pode ter condições para o sacado. Não. Você vai pagar o quê? 5 mil, 10 mil, 20 mil, numa data pré-determinada. E nós temos os fórmulas de vencimento, que nós vamos revisar daqui a pouquinho. À vista, a certo termo da vista, a certo termo de data. Então nós temos esses vencimentos. Nós temos os vencimentos. Nós temos a quantia certa. O mandado, a ordem, deve ser pura e simples. Não se admite o se. Não se admite condições, né? A mesma situação na nota promissória. Quem emite uma nota promissória diz, né, que pagará uma quantia determinada. Né? Então, ele assume a responsabilidade de pagar uma quantia determinada, pura e simplesmente. Vamos pegar aqui, ó, nota promissória. Tô chovendo uma olhada, tá, gente? Mas é só pra gente fechar isso daqui mesmo. Vamos pegar uma imagem qualquer. Só pra gente lembrar aqui, ó. Qualquer que seja. Tem aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Emitente. Já tá abrindo, já. Um minutinho só. Compra e mexer uma nota promissória. Muito bem. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Emitente. Assinatura do emitente. Aquela pessoa que é responsável pelo pagamento daquela nota promissória. Tem o nomezinho dela, nota promissória. Tem o valor determinado. Aqui é um dia fixo o vencimento, né? 13 de agosto de 2020. Né? Então, nós temos esses elementos. Tá? Então, essa ordem tem que ser pura e simples ou a letra de câmbio. Ou se for uma nota promissória, a assinatura não pode ter nenhum tipo de condicionante ou de condição. Tá bom? Outra dúvida que surge muitas das vezes é o seguinte: essa ordem de pagamento tem que ser feita em moeda nacional ou pode ser feita em moeda estrangeira? O título pode ser, ele pode ser... Moeda nacional, né? Que é curso forçado, né? Ele pode ser emitido em moeda estrangeira? Essa é uma dúvida que surge. Pode. Lembra que é uma letra. Lembra que é uma lei uniforme de Genebra? Não está uniformizando uma legislação entre países? Aqui no Brasil não é só moeda de curso forçado, não? Veja, nós estamos trabalhando com letra de câmbio e transações internacionais, Jamil. Imaginemos que a letra de câmbio, perdão, foi emitida em outro país e se escolheu o dólar, por exemplo. Não tem problema nenhum, não. Tudo bem, é porque o dólar está certo, oficial. Mas uma letra que eu emito aqui para eu receber, para a pessoa sacar lá na Inglaterra. Pode ser em dólar, não tem problema também não. Pode ser em dólar, pode ser em libra. Mas ele vai sacar onde lá? Vai receber onde? Ele vai pôr num banco, por exemplo, o banco fazer a cobrança?
Pode ser, você vai emitir uma. Você está mandando aqui uma ordem para alguém na Inglaterra pagar. Porque letra de câmbio é assim, né? Vamos lá. Para alguém. Você é o À sacador. noite, Tá aqui o deixa eu emitir Jamil. aqui, esse saco aqui, não é? Você tá aqui no. Você é o Jamil, ok? E assinou, não é isso? Correto. Aí você mandou para alguém lá na Inglaterra. O sacado tá lá na Inglaterra. Não é isso? Ok. E o favorecido, por exemplo, é o Antônio. Não importa onde que ele está. A dúvida é, pode ser emitida em dólar, por exemplo? Pode ser emitida lá em libra, por exemplo? Pode. Aquele Agora eu saca. entendi. Mas se foi emitido para um daqui, eu tenho que colocar em real, né? Eu posso pôr em dólar Se for também. só questão interna, sem transação internacional, aí é moeda corrente nacional. Eu me limitei só até aqui, foi por isso. Ah, tá. Então, se for moeda nacional, se for só a transação, ninguém mora fora. Já mil para o senhor Antônio, que é o sacado, que mora em Belo Horizonte, para poder pagar o Carlos, que mora em Contagem. Pronto. Aí é real, né? Correto. Aí é real, real. Tá? Mas pode ser sim moeda estrangeira. É claro que se a execução se der aqui no Brasil, tem que converter a moeda estrangeira para o real, né? E é no Para câmbio do dia do vencimento ou do no dia dia da anterior, execução? do dia anterior. Essa conversão que é o problema, né, professor? Conheço gente que fez aí contrato para poder pagar em dólar e É, fez quando o dólar É, era é isso barato, né? mesmo. Então, hoje, não só hoje, né, mas desde uns 3, 4 anos atrás aí, esse pessoal se enrolou, viu? O e indexador era o dólar. nós tivemos um problema muito sério. Ah, nós estamos tendo isso aqui agora, né? Porque o dólar tá 5 e cacetada, né? 5,60, 5,70 tá nessa casa. Mas nós tivemos um problema Sim, muito sério em vários contratos de leasing no passado, que o indexador era o dólar também. E aí, muitos desses contratos não conseguiram ser pagos, né? O problema de emissão em título em moeda estrangeira é o câmbio, né? Esse é o grande problema. Se você mora num país que o câmbio é forte, você não sofre. A sua moeda é forte. Você não vai sofrer. Agora, se você mora num país igual o nosso, em que a nossa moeda se desvalorizou muito nos últimos anos, mas desvalorizou muito mesmo nos últimos anos, né? Aí é muito arriscado, porque nós temos uma série de instabilidades, e isso aí é notório, né? Eu não estou falando de governo, pelo amor de Deus, gente, quando eu falo dessas questões que eu falo de crítica econômica, não leve, não é governo A, não é Economia. governo B, é economia. Nós pegarmos aí, ao longo de muitos anos, nós percebemos nitidamente um enfraquecimento da nossa moeda em face de uma série de tomadas de decisões, uma série de interferências de governo, né? Essa não liberdade econômica, enfim, com todas as mazelas que nós estamos acostumados mesmo. Mas o fato é que a nossa moeda desvalorizou. E desvalorizou muito mesmo. Já teve mais forte do que o dólar em 94. Mas aí foi, É, no foi lançamento, né? forçado, né? Era 80 centavos, em Nova York era 80 centavos de real, um dólar. Mas aí foi um pouquinho mais Então, forçado. foi no começo. Aí foi ali questão da conversão da URV mesmo, né? Tem a Tinha acabado a questão, inflação. porque aí você acaba com a inflação, fica fácil, mas um país nosso que tem inflação, a gente nunca consegue ter uma moeda forte porque o dinheiro desvaloriza, né? Acho que O grande só o problema. mesmo. O euro, a libra, o dólar ali que mantém os outros dólares do Canadá, da Ah, não Austrália, consegue todos têm a não. cotação menor, não tem jeito. Consegue não, não consegue não. Os Estados Unidos é mais fácil para ele resolver os problemas dele, porque não importa, né? A moeda dele é tão forte que ele vai emitindo moeda e não gera inflação. É inacreditável, porque o É, mundo todo consome a moeda dele. é moeda universal, né? A língua é a É, moeda, pronto. então ele pronto, ele só pode imprimir, ele imprime e manda para os outros. Imprime gera inflação. Gera um pouquinho de inflação dele, mas a inflação deles nem se compara à Eles nossa, né? recolheram, né, há pouco tempo, mudaram a cor, colocaram um lilás no rosa para todo mundo ter que trocar. Então ele recolheu o dólar que estava aí sem comando nenhum Circulando para para fora evitar a todo. inflação. Porque quanto mais papel moedas circulando, isso é uma questão básica de economia, né? Quanto mais papel moedas circula, menos seu dinheiro vale, né? Acho que Adam Smith. Isso aí, você pegar lá, se for na Venezuela, você deve, para comprar um pão, você deve levar um caminhão, um carrinho Tudo de é. mão de papel. E não é de agora, não. Em 2003, que nós tivemos lá fazendo os negócios, nós trocávamos. O cara trazia 2 sacos de lixo
o bolo, né, que é o Bolívar, o apelido de bolo. Aham. Então, 2 sacos mesmo. Isso levava 20 mil reais e 2 sacos. Lá tinha nota de 10 milhões de bolívares. Nossa senhora, é loucura. A gente teve isso aqui, né, na época Sarney, ficava Aí, riscando, cortando zero, carimbando nota. Ah, tipo carimbo mesmo, né, cortando zero. tinha carimbo cortando zero, inacreditável. 103% de inflação. Nossa senhora. Tomara Deus que vem outras questões aí para poder resolver, né? Porque é difícil, tá difícil. A economia tá patinando nessas questões. Tô fazendo um parênteses completamente que a gente, perdão, a gente já vai voltar. Mas é porque nossa economia realmente está patinando, né? Infelizmente está patinando. Eu não sei nem como que está suportando, é inacreditável. Está em recessão, em depressão, né, a economia, que é pior do É, que uma recessão. E você falou, você não sabe como é que a gente está se sustentando ainda, não não tem um sei, craque. não sei, sinceramente. Eu cheguei a uma triste conclusão, mas é conclusão minha, tá, gente? Talvez tem pessoas que têm diferente, mas eu cheguei à conclusão que o nosso país realmente é muito, 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 muito pobre. Porque a distribuição do auxílio emergencial, dos moldes que foram feitos no semestre passado, ano passado, né, que atingiu uma parcela boa da população, e distribuiu ali algumas parcelas de R$ 600, depois diminuiu para 300, não importa ali, mas distribuiu em torno, mais ou menos, colocando elas por elas ali, em torno de R$ 5.000 para aquela população, surtiu um efeito muito grande na economia, né? Assim, é Mais rico e o povo impressionante. pobre, né? É impressionante, muito, muito, muito. Isso significa dizer que muitas pessoas realmente vivem abaixo de R$ 600 por mês. É inacreditável isso no país mesmo, né? A gente vê esses estudos falando que tem pessoas que vivem com menos de R$ 40, R$ 50, mas é uma realidade muito distante da gente, né? Assim, é uma realidade distante, Muito bem, mas tem, né? Com mas certeza tem. existe, né? Talvez vai saindo aqui do sul, centro, vai para o norte, nordeste, você vê mais ainda. O Paulo Guedes falou isso aí ele falou várias vezes já, que a questão do Bolsa Família, como que fez tanto pelo país com tão pouco, né? Na hora que quando foi criado o Bolsa Família, como que era necessário, porque realmente é muita pobreza mesmo, assim, muita, muita mesmo. Então eu fico imaginando e pensando no resto do mundo, né? Que existem situações que são piores mesmo. Tem o nosso vizinho Nós ainda Argentina temos aqui. recursos naturais, né? E os outros que não têm. Você vai na África, por exemplo, né, em que pese a África também ter recursos naturais também, mas é mais difícil, dependendo do lugar que está. A Argentina aqui também tem muito recurso natural, mas também tem dificuldade. É muito estranho mesmo. Mas O enfim, problema da Argentina é que os, né, sul-americanos se sentem europeus, então não tem como acompanhar, né? Mas mas é eles que é. mas vive bem, só. Tá bom também, eles não ligam, não, vive Um bem. amigo meu fala que o argentino pergunta: sabe o que o argentino tem mais que os brasileiros? Fala o quê? Que se Autoestima. lascar. Se lascar. Eles Não, têm mas um ego grande. mas se você for em Buenos Aires também, é a mesma coisa que acontece conosco, né? É um país diferente das periferias da Argentina, que também é muita pobreza, essas questões A todas. região metropolitana lá é outra. Exclui Mar del Plata um pouquinho, o resto não É, aproveita nada. é verdade. Não, mas isso aí é o mundo todo. A gente também aqui, né? A gente não vai longe, não. Belo Horizonte, eu digo sempre que Belo Horizonte é um outro. Nós aqui no Brasil, eu tenho essa visão. A gente, quando nós estamos numa capital igual Belo Horizonte, por mais que seja difícil, a gente ainda está bem, muito bem, né? A gente vive em outro país, existe outro Brasil dentro desse Brasil que a gente nem Tem conhece. de Minas Gerais, tem lá na minha região, no Vale do Jequitinhonha, é diferente. Totalmente. É, é verdade, não sem sombra de dúvida. Né? Tem questão de clima, né? Diferente também, que torna mais difícil. Mas enfim, nós estamos falando dos nossos requisitos aqui, né? Então vamos continuar aqui nos nossos requisitos, ó. Terceiro requisito: deve haver na letra de câmbio, tem que ter sempre o sacado. Na letra de câmbio tem que ter o sacado. Lembra lá do nosso sacado? O nome daquela pessoa que é dirigida à ordem? Não tem como emitir uma letra de câmbio sem o sacado. Aqui vem questões interessantes que podem ser perguntadas para você. Esse sacado pode ser um nome falso? Pode ser fictício? Pode não existir o sacado? Eu creio que pode, que eu acho que não tem a qualificação dele, né? Põe meu Pode, mas nome lá. a qualificação também pode e deve existir a identificação do sacado. É um requisito que tem o nome do sacado e a identificação do sacado, né? Mas aí,
Pode ser falso essas informações? Pode ser fictício, por exemplo? Pode. Por que que pode? Porque nós temos que lembrar sempre que existe responsabilidade, né? Responsabilidade daqueles que assinaram. Olha, se o sacador assinou o título de crédito da letra de câmbio, ele é responsável, né? O princípio da autonomia, essa responsabilidade que ele tem de forma autônoma, responsabilidade solidária. Então não tem problema. É a mesma situação se tivermos assinaturas falsas, assinaturas que não correspondem à realidade, declarações viciadas. Isso não importa na nulidade. Qual que é o requisito? Que tenha o nome do sacado, a sua identificação e endereço. Isso tem que ter, tá? Essa identificação tem. Nós chegamos, inclusive, a falar, não sei se vocês vão recordar, que se alguém pegar uma lista telefônica, nem existe esse telefone, pegar um nome qualquer na internet aí, com dados de uma determinada pessoa e sacar um título contra aquela pessoa, se eventualmente for levado para o cartório para protesto, será protestado o nome de quem? Desse sacado. Nós teremos, inclusive, um protesto indevido. Aí o que é indevido tem responsabilidade para quem praticou aquele ato de forma indevida, no caso, o sacador que emitiu o título. Mas Então, o sacador é o responsável nome... pelos dados do sacado, pela autenticidade do sacado. Isso, mas não ter... Porque, veja, a letra de câmbio nós temos que lembrar sempre, né? Nós temos que lembrar sempre na letra de câmbio. Na letra de câmbio nós podemos, inclusive, não ter o aceite, não é? Não é isso? Nós podemos não ter o aceite numa letra de câmbio. É direcionado a uma ordem para o sacado, mas o sacado aceita ou não se quiser, né? E nós sabemos disso. Quando não há o aceite, nós sabemos que tem um vencimento antecipado do título, né? Então, todas essas questões que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar. Então, o sacado tem que existir o nome do sacado, a sua identificação, né? E endereço também. Mas não necessariamente precisa de retratar uma realidade. Normal que retrate, né? O ideal é que retrate, não tem problema nenhum. Mas não tem prejuízo porque o sacador assinou. Lembrando que o sacador é devedor indireto. Para cobrar devedor indireto, o que precisa mesmo? Precisa sempre do protesto do título. Isso, precisa desse protesto do título, né? Muito bom. Então vamos lá. Outra situação também, né? Se nós estivermos trabalhando, aí eu trago até aqui, ó, inexistente, nome ficto, para vocês lerem depois. O sacado não existe na nota promissória. Isso aí já é tranquilo para gente. Vamos visualizar aqui só a nota promissória. Aqui a gente não tem sacado, né? Nós temos o quê? Emitente aqui, ó. Emitente da nota promissória. É aquela pessoa que diz que vai pagar. Ele está emitindo aquela nota promissória. Tem que ter o nome do emitente? Tem, claro. É porque aqui, principalmente, né, na nota promissória, porque uma nota promissória sem o emitente não tem devedor daquela nota promissória. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Época do pagamento. Em todos e quaisquer. É o requisito 4 da letra de câmbio e 3 lá da nota promissória. Época do pagamento. Os títulos têm que ter época do pagamento. Ó, dia fixo. Mas como é dia fixo, né? Pagará quando essa nota promissória? Dia 13 de agosto de 2020. Vamos só abrir um parênteses. 13 de agosto de 2020. Né? Nesse título aqui, gente, ó, quem que é o credor? Vamos lá. Título número 1 do 2. No caso aí é o Volney. É o Volney, ó. R$ 22.000, 13 dias de agosto de 2020. Pagarei. Quem pagará? O Donald Trump da Silva. Trump da Silva. Pagarei por essa única via de nota promissória a Volney. Aqui a identificação do Volney. Ou a sua ordem. Olha a cláusula ordem. O que significa essa cláusula aqui, ou a sua ordem? Que o título pode transmitir por meio de... Tipo, se ele endosso, né? Para alguém passar para alguém, né?
Pode por idoso. Se tivesse escrito aqui, ó, não a ordem, o título poderia ser transmitido? Não. Não. Pode, Pra gente. quem? Não, para outra pessoa? Pode. Se tivesse aqui, Uai, ó, por Sim, que eu que passo, que mas só ele significa não a recebe. ordem, então? É vejam para só. outro receber. Olha que isso aí é questão de prova que eu mais cobro, hein? Cláusula não a ordem. Vamos voltar nela aqui, ó, só pra gente pegar aqui, ó. Não a ordem, ok? Não a ordem. Significa que o título pode ser transmitido? Pode, gente. Não Só que pode aí por transmite endosso, por né, aí. professor? Só que com efeitos de quê? De regresso? De cessão de crédito, gente. Oh, cuidado, hein? Tá vendo? Nós temos que fazer exercício mesmo. Senão vai dar problema. Não é nem sacada, ali era o emitente, né? Quer dizer, na prática eu saberia, mas aí a teoria, o nome sessão de crédito, né? Aqui, ó. Quem que era o Acabou. favorecido ali, ó? No nosso caso, Volney, não é isso? O Volney pode. Ele assina no verso aqui, ó. Tá escrito, ó. Veja só, gente. Tá escrito aqui, ó. Foi riscada a cláusula ordem, o título não a ordem. O título vai transferir? Vai, gente. Vai transferir. Vai, pode transferir? Pode. O Volney assina aqui, passa para o Antônio. O Antônio assina aqui, passa para o Carlos. O Carlos aqui é o credor. O que, que significa cessão de crédito? Vamos lembrar? Né? Na cessão de crédito vai todos os defeitos. Lembra lá da nossa aula? Não transfere o direito autônomo, transfere direito derivado. É como se tivesse aqui, ó, sempre o Volney transferindo, sempre o Volney. Ah, transferiu para 50 mil pessoas. É como o direito é o direito, é o mesmo direito do Volney, tá? Então, por exemplo, o emitente aqui é o José. José, né, é o emitente do título, José é o emitente do título, e aí coloca uma cláusula não à ordem. O que, que significa dizer? Ele diz o seguinte, ó, mesmo que esse título transferir, não vai transferir direito autônomo, vai transferir sempre direito derivado. Isso implica em dizer o quê? Imaginemos que o José faça o pagamento para o Volney, e o Volney está com a nota promissória fora, mas só que o Volney transferiu para outras pessoas. Como o Volney transfere por sessão, está sempre transferindo o quê? O direito derivado do Volney, não direito autônomo. O que eu quero dizer com isso? Imaginemos que o C aqui, ó, se o C vier cobrar do José, o emitente, e se o José já tiver feito o pagamento para o Volney e tem um recibo anexo aqui, olha a diferença. Se tiver um recibo anexo, o José vai poder falar, olha, já paguei ao Volney? Vai. Por que vai alegar? Porque está transferindo sessão. Sessão é como se estivesse transferindo todos os defeitos. Consegue visualizar isso? Isso é importante. Se fosse endosso sem sessão, só para a gente entender aqui, ó. Tava quem com o Volney, né? Aí transferiu para o Antônio, que transferiu para o Carlos. Se fosse cláusula ordem, estaria transferindo por endosso. Endosso translativo transfere tudo. Olha, mesmo exemplo. O José emitiu aquela nota promissória, ela aqui, ó, emitiu essa nota promissória, né? E aí, o José faz o pagamento para o Volney, só que não tem o título em mão e tem um recibo. Se o Carlos vier cobrar aqui do José, o José pode alegar que tem aquele recibo? Não, porque o direito aqui é autônomo, lembra? Porque transferiu por endosso. Mas quando é cessão, o que acontece com a cessão? O direito é transferido de forma derivada. Direito transferido por derivado. É como se o credor tivesse aqui no lugar do Volney, ó. Como tem um recibo para o Volney, pode alegar essa exceção pessoal. Isso na prática faz muita diferença. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para ver se eu peguei tudo certinho aí. Eu vi aí que tá. Por exemplo, eu tenho uma casa que eu recebo aluguel. Aí eu vou e passo para você a sessão de crédito. Sessão, isso. Então vão os vícios, né? Ou seja, se vai o cara tudo que não está naquele pagar, contrato. Isso. tem que sair tanto dia, pagar, entregar, então você recebe tudo. Não é direito autônomo, não é direito autônomo, é direito viciado, é o que está escrito no contrato, são tudo que pode ser alegado para você, entendeu? Correto, agora eu entendi isso. Acho que foi importante visualizar isso. Conseguiram ver, gente? Alguém não viu, não entendeu, por favor? O professor, só me surgiu uma dúvida.
Pode perguntar primeiro, Pode Cris, falar, desculpa. pode falar. A minha dúvida é se a sessão ela vai se dar então no mesmo termo, se não vai ser necessário um termo à parte Não, para não tem. poder. Isso é uma dúvida muito comum que fica na nossa cabeça. Transfere por endosso, ou seja, a forma é do endosso. Qual que é a forma? A assinatura do verso. Não precisa de Assinatura. termo, não precisa de... Transfere por endosso, só que o endosso não tem efeito de endosso. O endosso tem efeito de cessão. Consegue entender? Na Não, prática, então, a diferença é na nomenclatura, porque da forma que é dirigida é a mesma. na forma é a mesma, não é só nomenclatura, não. Na prática, os efeitos são diferentes. Os efeitos. Mas a forma Ah, é a sim. mesma. Qual que é a forma? Lá no verso, a assinatura. Transfere-se pela forma do... Não precisa de fazer o instrumento à parte, não é nada disso. Transfere pela forma de endosso, mas com efeitos de cessão. A Tranquilo? pessoa Consegue escreve lá, visualizar está isso? passando o título para o fulano de tal e assina. Ou não precisa Ou escrever só também? assina, né? Pague-se a fulano de tal, pronto. Já está resolvido. Beleza, Tá? A forma é beleza. endosso, mas os efeitos são de cessão. Não quer dizer que tem endosso que vai ser sempre endosso, efeito de endosso, entendeu? Pode ser um efeito de cessão. Então, na prática, na verdade, não é interessante o não à ordem, né, professor? O concessão de crédito, esse Olha, direito dele. veja, depende de qual que é o olhar que você está fazendo. Se você é o emitente, no caso nosso aqui, o José, o que é melhor para ele? Ter uma cláusula não à ordem ou à ordem? Talvez não à ordem, né? A ordem, Não, não? não a ordem. Não a ordem. Por quê? Porque aí olha, ele sabe que o Volney é credor dele, mas ele não sabe quem são os credores futuros. Quando ele coloca o não a ordem, o que ele está dizendo? Volney, se você passar para frente, para mim não importa em nada, porque tudo que nós realizarmos um com o outro, recibo externo, qualquer situação, eu posso alegar para qualquer um desses credores que você passar para frente. Então, para o emitente, veja, para o emitente é melhor não a ordem. Agora, para quem é aqui, ó, endossante, para quem é o credor, a não a ordem é melhor, porque fica mais fácil de comercializar o título. Imagina que você é o C aqui que está recebendo um título. Se o título está escrito não a ordem nele, o que você vai pensar? Poxa, vou receber um título que todo mundo que assinou nesse título aqui pode alegar. Ah, não quero isso não. Entendeu? Então, normalmente para o credor aqui não é mais interessante não. Mas para quem está emitindo é melhor. Emitindo, não, a ordem fica restrito só para quem não está emitindo, né? Aí pode alegar qualquer credor que bater na sua porta, você pode alegar aqui, ó, olha, é não a ordem. Você pode alegar Só tudo. pago para ele, né? Não, você pode até pagar para o outro. Não tem Certo, mas se você problema. quiser. Se você tiver um recibo, por Outro, exemplo, você não precisa de pagar um recibo mesmo que seja fora do título, entendeu? isso. E o C tem que voltar para cobrar no Volney ou ele pode aí no Pode B cobrar. também? Pode Pode, cobrar pode. um e vai voltando também, né? Ô, Pode sim. professor, então eu posso entender que eu não ter a nota em mãos, porque eu ter a nota é o que me dá a garantia que eu paguei, que eu ter ela, né? Eu peguei essa nota. Sem dúvida. Você nunca vai poder, né, assim, ninguém pode pagar um título sem ter a devolução dele, porque é muito risco, né? Mas o não à ordem, se eu for uma pessoa que se eu for no caso, a emitente, O emitente, no caso aqui, o nosso exemplo é o José, né? sim, ele para mim, de certa forma, eu Mesmo. consigo ter um certo resguardo maior, no caso, se eu não ter essa nota, mas eu tiver a comprovação que eu paguei ela para o Pronto. primeiro, por exemplo. Então, isso aí é a mesma coisa de invalidar. Ele tem o poder de invalidar uma nota, ou não. Se eu tiver a Não. comprovação por fora que eu paguei. Se você tiver o recibinho aqui, ó, e o título é não à ordem, resolvido o seu problema. Aí o problema vai Então, estar entre o entendi. outro e quem passou, né? Aí é problema aqui, ó, do Volney, para quem o Volney passou, né? Passou pro Antônio, passou pro Carlos. Aí o Carlos vai cobrar, você vai falar, opa, tem recibo. Aí vai falar, mas o título é autônomo. Não, né não, porque tá não a ordem aqui, ó. Eu posso alegar tudo. Pronto, você não paga, você não precisa de pagar.
Aí o Carlos vai ter que fazer o quê? Ah, ele vai ter que cobrar do Antônio, vai ter que cobrar do Volney, entendeu? Mas você Tipo, tá garantido. o título não é autônomo, passa a ser com acessórios, né? Com a sessão não deixa de ser autônomo. É direito Quando derivado ele que é segurado. deixa de ser autônomo, leva aliado nos acessórios, leva a derivação toda, né? Leva todos os defeitos. Tranquilo? Deu pra pegar aí, tia? Deu super, professor. Então, Obrigada. beleza. De nada. É isso aí. Né? Aí tem as formas de requisito aqui, que é forma de pagamento, né? À vista, pode ser letra de campo, pode ser nota promissória. Quando é que vence? Quando é apresentado. Tem que apresentar em 1 ano da data de emissão. Lembra? Prazo de 1 ano da data de emissão, porque senão fica infinitamente para vencer. Aí é Esse é aquele o aviso. o à vista. Da data de emissão apresentar com 1 ano. Não pode ficar sem data de vencimento, porque senão fica ad eterno, o credor fica espizinhando ali no devedor, essas questões todas, sabe? Ah, Cara, apresenta quando eu... some, né? Você não Isso. sabe. Sumiu, você fica Apresenta... devendo para sempre. Isso, não pode. Não pode. Tem que ter início, tem que ter fim. Por isso que o título tem que ser datado da sua emissão. Né? Ó, requisito também essencial. Tá? O título tem que ser datado. Data da emissão, aqui, olha. 27/4/2020. Se fosse à vista, até no dia 27/4/2021, teria que ser apresentado. Entendeu? Tá? Então, tem que ter a data de emissão para não ficar nas mãos. Mas com a data, nós temos aqui, ó, data de vencimento a dia fixo. Só lembrando que essa data de sua modalidade de vencimento aqui, ó, a certo termo de vista, não dá para poder ser na nota promissória, né? Porque a nota promissória não tem vista. Quem assina aqui, quem é o devedor principal, o emitente, já é devedor dessa nota. Né? Ele não será apresentado para pagamento. Qual que é a Tem que nota vencer promissória? pelo menos um dia depois do que ele emitiu, né? Porque senão não justifica, né? Sim, e veja, qual que é o título que tem aceite? Vamos só lembrar? Letra de Letra de câmbio, câmbio. a duplicata, né? É o título que tem o sacado, que vai virar depois aceitante. Nessas daqui cabe documento, acerta o termo da vista. Vai vencer 30 dias depois da vista, depois que tornou-se aceitante. Na nota promissória não tem essa possibilidade, porque a nota promissória aqui, ó, já é o emitente, né? Agora, certo termo de data tem. Vai vencer 30 dias da data da emissão. É uma bobeira, né? Mas pode, ó, 30 dias da data da emissão. Professor, Oi. eu posso, tipo assim, a data de vencimento, ela tem um limite ou eu posso colocar, por exemplo, essa nota promissória vai vencer daqui a 20 anos? Não tem problema não. Pode, velho. Ah, não, perfeito, obrigada. É só Quer saber se o outro vai depois. aceitar, né? Porque é 20 anos para poder pagar, né? Muita coisa já passou. Nós temos que entender que depois de vencido é que acontece prescrição, né? Depois de vencido. Mas até o vencimento não tem problema nenhum, né? Existem débitos de 20, 30 anos? Claro, né, gente? Todo mundo que compra um imóvel e financia tem lá, né? 30 anos, 20 anos para poder pagar. Os bancos vão utilizar de nota promissória? Até que no passado utilizava, você acredita? Hoje mais? Não. Você tem outros títulos, gente. Tem cédula de crédito bancário, né? Resolve todos os problemas. E que é bem mais fácil aí, né? Sem problema nenhum, tá? Mas não tem problema não, né? Agora eu te pergunto, essas informações que estão no título aqui, vamos pegar essa nota promissória. Essas informações que estão aqui, ó, imaginemos que seja em branco. Tenha só o valor, nem data do vencimento tem. Tem o valor e tem a assinatura do Donald Trump aqui. Esse título é válido? Melhor do que isso. Pode ter o preenchimento posterior de todas essas informações? O que vocês acham? Posterior, qual que cortou aqui o som, quais os requisitos? Todos aqui dessa nota promissória. Tem valor aqui de 22 mil, nem tem data de vencimento. E tem assinatura de alguém aqui que é o Donald Trump. Pode preencher posterior? Não sei se pode. Não vai parecer questão de adulteração? lisura. O emitente também tem o nome?
Tem o nome do emitente aqui, ó, Donald Trump, tá aqui, ó. Tem o Pode. Donald Trump, tá? Mas não tem data de emissão, não tem endereço, Mas você não tem Não, pode vencimento. aí não decidir preenche depois, os né? requisitos dela, né? Mas é aí que nós estamos chegando no ponto. Veja, alguém que está com essa nota promissória em mãos pode preencher? Não preenche, mas pode preencher. Vê, ó, não preenche os requisitos. Vamos lá. Não preencheu os Mas se, requisitos. Se você mas, executar, veja só, se você ajuizar a ação sem preencher os requisitos, lógico, você vai tomar para a cabeça. Nos embargos, alguém vai falar, tá faltando os requisitos essenciais. Pronto, perdeu. Mas olha, o que eu tô te falando é o seguinte: antes de executar, vai lá e preenche. Aí fica bonitinho, tudo preenchido. Eu tô te perguntando é isso. Pode preencher bonitinho antes de executar? ela não vai parecer que houve adulteração e ela não pode ter nada, rasura nem adulteração. Mas não As tem letras vão ficar, adulteração. as Tá, letras vão ficar diferentes. ficou diferente, mas o que que tem? Ah, Foi pode. preenchido. Como que você vai comprovar que foi ou que não foi alterado antes ou depois? Se tiver de boa fé, pode, gente. Se tiver de boa Boa fé, fé. pode. Se não tiver de boa fé, não pode. Mas se tiver de boa fé, pode. Ah, é difícil provar a boa fé? Ah, mas a boa fé é mais presumível também, né? A outra parte que vai ter que provar que tá de má fé. A boa fé se presume, né? Ué. No Brasil, a gente tem uma triste inversão de valores. Nós temos que muitas vezes provar a boa fé. Isso, na minha opinião, é um pouco errado, né? Igual cartório. Para que serve cartório? Para você provar alguma coisa que você está afirmando que é, né? Então, assim, a Com ótica, assinatura, né? a ótica é um pouco meio invertida, né? Então, veja, pode fazer esse preenchimento posterior, senhores, desde que, desde que seja feito de boa fé. Ah, eu tenho uma prova que é de má fé. Não foi emitido dia 20, não. Olha o contrato aqui, ó. Não está atrelado a isso, mas eu consigo provar. Pronto, aí é má fé. Aí vai resolver com essas questões. Mas se tiver de boa fé, pode, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, essas datas de vencimento aí, nós tivemos oportunidade. Requisito 5 e 4 da nota promissória. Indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento. É requisito essencial. Tem a praça de pagamento. Aqui, ó. Pagável em Chapecó, Santa Catarina. Ah, mas e se não tiver aqui, ó, na letra de câmbio, se não tiver a praça de pagamento? A própria lei já resolve isso, tá? Vai ser no local do nome, endereço do emitente. Por isso tem que ter o endereço do emitente, que é o Donald Trump. O endereço dele lá é na Palmeira do Piauí. Então, se não tiver a praça de pagamento, tá em branco. Pode preencher depois? De boa fé, pode. Mas não preencheu. Precisa? Não. Esse requisito não é essencial, não. Esse requisito é suprível. Por que é suprível? Você vai virar o endereço daquele que criou o título. Ó. Então, vai ser lá no Piauí, porque quem criou o título foi o Donald Trump. Agora, se fosse uma nota promissória, deixa eu pegar aqui rapidinho a nota promissória, você vai ver a mesma coisa, só que aqui é diferente, ó. Tá aí. Aqui na nota promissória, vai ser no endereço de quem? Do sacado? Vai ser no endereço... Isso é inverso, aí a letra de câmbio. A outra Oi? era promissória. A outra era promissória, essa é a letra de câmbio. Eu tava falando letra de câmbio? Falou letra de câmbio lá, só Perdão, mas ela invertendo era nota promissória. foto. Tá na nota promissória. Veja, aqui, se não, aqui, ó, na praça e nome da comarca. Mas se não tiver a praça de pagamento, tá vendo que aqui não tem o nome da praça de pagamento, vai ser de quem? Né? Aqui no caso, ó, já temos o aceite, porque o João da Silva aqui aceitou, né? Ah, não, aqui é o sacador, é porque é o contrato aqui, ó, é o contrário aqui nessa letra de câmbio. Perdão, aqui, ó, ela tá sem aceite, não aceitou. O aceite aqui na letra de câmbio é diferente da nossa, mas tá sem aceite. Mas quem que é o devedor nessa? Aqui, ó, pagará no vencimento 2 dias da vista o valor de R$200, pagará Vossa Excelência por essa única via, Vossa Senhoria, dentro de câmbio, ao José da Silva, tá? Quem que é o sacado? José da Silva Junicia Limitada. O endereço e a comarca. Vamos supor, a comarca dele aqui está lá na cidade, no estado de São Paulo. Vamos supor que é São Paulo, capital.
Se não tiver aqui a praça de pagamento, aqui, ó, vamos colocar. É no endereço do sacado, na letra de câmbio. Não tendo a praça de pagamento, é no endereço do sacado. Na nota promissória, aqui, é no endereço do emitente. Tranquilo? Tranquilo. Porque o emitente e o sacado funcionam como a mesma figura, mais ou menos, né? Porque tem que ser no lugar que a pessoa mora que deve, entendeu? A lógica é essa, nós falamos disso na aula passada. Lembrando que no cheque é no local da agência. Isso se mostra importante porque, inclusive, nós vimos as ações cambiais da aula passada, é o local em que se deve, né, eventualmente ajuizar a execução. Tem que ser na praça escolhida ou no local ali do devedor, tá bom? Requisito sexto da letra de câmbio, 5 da nota promissória. Nome da pessoa que é a ordem que deve pagar, né? Nome da pessoa ou a ordem de quem deve ser paga. Não é quem deve pagar, quem vai pagar. Deve ser paga. Ou seja, nós temos que ter o nome do favorecido. Aqui no nosso caso é o Volney, né? E no caso lá da nossa letra de câmbio que está aqui, o favorecido era o João da Silva. Deixa eu trazer aqui rapidinho. Na letra de câmbio, o favorecido é o João. No vencimento, pagará Vossa Senhoria, José da Silva Júnior Limitada, pagará ao senhor João da Silva. Tem que ter o favorecido. Tem que ter o favorecido. Tá? Tem que ter o favorecido aí. Portanto, tá? O que mais que nós temos? Já está acabando já, tá, gente? São só esses requisitos aí pra gente e aí nós vamos encerrando. Então tem que ter ali o nome do favorecido. Lembrando que o endossatário, né? O endossante e o endossatário. Quem que é o endossatário? O endossatário é aquele que recebeu. Ele torna-se credor. Nós não podemos nos esquecer disso nunca. Então vamos pegar aqui o nosso exemplozinho da letra de câmbio. Antônio, sacador. Beto, sacado. Carlos é o primeiro credor. Obrigatoriamente tem que ter o nome de todos, né? Do sacador. Tem que ter o nome do sacado na letra de câmbio. Na nossa letra de câmbio. Tem que ter o nome do tomador, do favorecido. E se ele endossar, tem que ter o nome, claro, do endossante, que é o que transfere, e do endossatário, que torna-se credor daquele título. Como que se prova? Pela cadeia ininterrupta de endosso. Precisa de ter endosso no título? Não. Mas precisa de ter o nome sempre de quem? Do favorecido. Na letra de câmbio tem que ter o nome do sacado. E claro, tem que ter o sacador. Precisa de ter endosso? Não. É eventual. Isso tudo nós trabalhamos também. Tá? Então tem que ter essa pessoinha. Requisito 7 e 6 da nota promissória. Prever, né, a indicação da data e o lugar em que o título é passado. Quando emite aqui, ó, a nota promissória, que dia que foi? Dia 27/4. Aonde que foi emitido essa nota promissória? Né? Lá no Piauí, que é o caso quando não tem o local de criação, também aqui é de quem criou esse título, o local que ele criou, né? Mas poderia ter o local de criação daquele título, beleza? Né? E aí nós vamos fechando. Deixa eu ver se estamos fechando mesmo. Vamos fechando, gente. Vamos fechando isso aqui, que depois vocês vão fazer uma leitura para a gente aí. Requisito 8 da letra de câmbio, certo? Da nota promissória. Exige-se que tenha no título a assinatura do sacador da letra e, no caso da nota promissória, a assinatura do seu emitente. É para a gente fechar com chave de ouro, né? Assim, são questões simples que nós já estamos sabendo, né? Nós já estamos acostumados com ela. Não tem como ter um título sem assinatura daquele que lhe criou. Só para a gente fechar bem essa ideia. Na nota promissória, quem assina é o emitente, aquele que criou o título, né? Claro. E na letra de câmbio, a assinatura é do sacador. Vou colocar ele aqui, ó. Aqui, ó. Olha o nome, aqui, ó. Quem que é o sacador aqui, ó? João
da assinatura do sacador, né? Local do saque, data do saque, requisito, local e data do saque, né? Então veja, aquela pessoa que criou o título, sacador, tem que ter. Todas as demais assinaturas são eventuais. Na letra de câmbio, uma única assinatura tem que existir, que é a do sacador. Aí eu pergunto para vocês, e se essa assinatura do sacador for aí na letra de câmbio, só para não fechar, então fazer a pergunta. Tem que ter a assinatura do sacador, a única que tem que existir, né? E se for aqui, ó, como trabalhamos a nota promissória, tem que ter a assinatura do emitente, senão o título não é criado. Aí eu pergunto, agora eu faço essa pergunta, e se essas assinaturas forem falsas? A do sacador aqui, ó, é falsa. A do sacador é falsa. E a do emitente na nota promissória é falsa. E aí? O responsável é o sacado e o beneficiário da nota promissória, né? Porque o sacado é o B e o Carlos é o credor. Só que a assinatura aqui do A é falsa. E aí? Aí o Carlos vai cobrar do B, então, né? Mas só que o B ainda é devedor? Já é devedor? Então, o devedor é o outro lá, né? O emitente, no caso o sacador, né? É, mas a assinatura dele é o quê? É falsa. E aí? Então o título é. Por que o B não é? Por que o B não é devedor ainda? Vamos lá, por parte. Por que o B não é Porque não devedor? houve protesto lá, não foi constatado ainda? Não. Porque o que acontece? Ele ainda não assinou. Só torna devedor a partir do momento em que dá a declaração cambial. No caso, dá o aceite. Ele ainda é o quê? Apenas a letra de câmbio? Sacado. Sacado tem que pagar? Não, só depois que ele recebeu aquela ordem. Ok? Isso. Então, o B não é, ele é apenas o sacado. Vamos acompanhar. A assinatura do sacador é falsa. Carlos é o credor. E aí? Então o crime foi cometido pelo Crime? Crime? Por que crime? a assinatura falsa? A falsidade Assina... ideológica? Mas nem ele, coitado. A assinatura Mas nem é dele. Sim, mas quem falsificou? Alguém falsificou a assinatura dele, né? É, aí é uma outra história. Alguém falsificou. Mas então esse alguém é que vai responder pela assinatura falsa. Se foi ele, é ele, então. Mas Mas vai ter validade? Mas a pergunta é essa. Calma. É isso que eu quero falar. Esquece o crime, já. O crime aí não vai sim, cantar não nada. entendi. Mas o título, validade. Tem validade esse título? Essa é a pergunta. Eu procuro acreditar que não, professor. Por que não? Também acredito que não. Por que não, gente? Mas porque se a assinatura é falsa. Não, e desculpa. O título é verdadeiro. Eu não coloquei as demais situações, tá? Desculpa, olha só. Eu só quero reforçar isso. A única coisa que está errada nesse título é a assinatura que é falsa aqui, ó, do Antônio. Todos os outros requisitos foram... Só para a gente forçar bem a ideia. Todos os outros requisitos de preenchimento estão ok nesse tipo. Aqui, ó. É como se nós tivéssemos aqui, ó, essa nota promissória. Essa assinatura do Donald Trump aqui não é essa. Tá falsa. Tá falsa essa assinatura. Tá? O Vonei ali vai... Aí a pergunta é, o título é válido ou não é válido? Eu acho que é válido. O título é verdadeiro, a assinatura que não é. Não é exigível. Isso, gente. O título é válido, não é exigível. Sabe por que ele é válido? Ó, presta atenção. Agora então voltamos aqui. Imagina se o C tivesse passado de forma bonitinho, né, de forma correta, com a assinatura do C, transferiu por endosso, bonitinho, transferiu aqui para o D. O D também circulou, transferiu para o E, bonitinho, por endosso, tá? Veja, venceu o título. Aí o E vai e procura o sacado. O sacado não vai pagar porque ele não é responsável. O E procura o sacador. Faz o protesto, bonitinho. O sacador não vai pagar porque a assinatura dele é o quê? É falsa. Mas veja, o título não é inválido, não. Existem duas assinaturas.
verdadeiras. E existem duas relações aqui, ó, que aconteceram por endosso posterior, que podem existir. No nosso exemplo existiu, né? Que pode existir. Que dão aí a possibilidade, veja, do direito de regresso daquele credor, né? Eu estou falando isso para reforçar. Os requisitos, eles são, veja, querem reforçar isso bem. Os requisitos, eles são de forma, eles têm que ser preenchidos. Preenchidos os requisitos, o título é válido. Agora, questões subjacentes, como validade de assinatura, responsabilidade ou não de pagamento, isso é uma outra análise. Isso é uma outra análise. Exemplo, ó. O título foi criado, bonitinho, lá relativo ao sacado, né? E aí, aquela pessoa que criou o título, como nós tivemos a oportunidade, então vamos pegar esse título aqui mesmo, para ficar mais fácil, a nossa nota promissória aqui, ó. Aquele exemplo ali da nota promissória, deixa eu tirar aqui, ó. Que era o Donald Trump aqui, ó. Aquela pessoa que criou esse título, nós falamos lá atrás, ó, colocou a cláusula não à ordem. Tem a cláusula não à ordem ali, nessa nota promissória, tá? E aqui nós temos o criador, que era o Volney, né? E o Volney, a cláusula não é ordem, manteve lá, por meio de cessão. Veja, mesmo que a assinatura do Donald Trump lá não seja verdadeira, mesmo por cessão aqui, eu estou querendo te garantir isso também, né? Esse título, se ele circular, nessa relação que aconteceu aqui, ó, do Volney para com essa pessoa que ele circulou, tem a responsabilidade, ainda tem essa responsabilidade. Então, o que eu quero te dizer é, não importa se existirem assinaturas, não importa se existirem questões posteriores na relação à responsabilidade. Para a validade do título, o que se exige é boa fé e preenchimento dos requisitos. Preencheu os requisitos e não faltou, não tem como alegar. Mas aí eu posso alegar que tem um recibo fora, eu posso alegar que a responsabilidade que é uma assinatura falsa, eu posso alegar que é uma cessão de crédito. Isso são questões posteriores de alegação de defesa. É como se cada um que passasse para os outros, e 5 pessoas, por exemplo, um deles a assinatura fosse falsa. Então, continuaria, é a mesma coisa, né? Continua. Correto. Cada um que assinou é autônomo. Eu estou fazendo isso, e eu dou esses exemplos, para a gente reforçar bem essa questão da autonomia. Cada relação é autônoma. É como se no universo do título de crédito. E é isso, gente. Quando a gente entende isso, facilita tudo para a gente. Tudo é autônomo. Quando Antônio passa para Beto, eu sei que tem um negócio entre eles aqui, mas é um direito sendo passado para o outro de forma autônoma. Quando Antônio passa para o Beto, Beto conhece o Antônio, independentemente de conhecer aquelas 1000 pessoas anteriores que estão no título. O Beto só recebeu esse título porque conhece o Antônio, confia no Antônio, mesmo que ele não conhecesse essas 1000, esse 1000 aqui pode ser um plus. Pode ser que ele responda, mas ele nem sabe se é falso, se não é falso aquelas assinaturas, mas ele sabe de quem? Ele sabe do Antônio. E é isso, né? Tenho certeza que se alguém chegar com uma nota promissória para você, imaginemos que o Carlos chegue para você com uma nota promissória e fala, olha, eu estou comprando aqui o seu veículo de 50 mil reais, estou te pagando com essa nota promissória, mas não preocupa não, porque se aquela pessoa que assinou lá não pagar, aí eu, Carlos, vou pagar para você, você me conhece. E aí, claro que você só vai aceitar se você realmente confiar no Carlos, né? E o Carlos lhe der garantias. Por exemplo, olha, você lembra, se eu não te pagar, não preocupa não, pai vai te dar, vai assinar nesse título e vai ser, inclusive, meu avalista. Você conhece o pai tem muitos bens aqui, você sabe tudo o nome da gente, beleza. Aí, por essa questão, né? E ainda o Carlos vira e fala assim, olha, tem assinatura lá do Beto, o Beto também é gente boa, o Beto vai pagar esse título, tem certeza. Você está preocupado com o Beto? Não. Tanto que você pediu ainda, o seu negócio é aqui, ó, é aqui. Mas se o Beto pagar, ótimo, ok, acabou o problema. E se não pagar? Se não pagar, você cobra lá do carro. Entendeu? É isso, é autônomo.
tem várias relações nesse título. Tranquilo? O vínculo é com o mais próximo, então, né? O vínculo é sempre com o mais próximo, não tem outra forma. A não ser que você conheça o Beto, aí é uma outra Mas, de história. qualquer forma, em última instância, vai execução do mais próximo, né? Vai atrás do mais próximo. Não importa, não é do mais próximo, não. Isso aí na prática, né? Não, eu estou na prática ali, Na não prática, se conhece porque todo mundo, mas o que me passou e assinou é com ele que eu tenho o negócio jurídico ali. não, você tem ali mais facilidade. Mas lembremos sempre que solidariedade, né, Jaime? Pode cobrar de todo mundo. São relações Quando tiver, autônomas e solidárias. Isso. Mas tem gente assinada no título que você nem conhece, não sabe quem que é, não é isso? claro, com certeza. Muito bom. Tranquilo? Tranquilo, filho. Deixa eu terminar aqui. Peraí.